Meu Deus do céu. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês de todo o meu coração. Eu quero agradecer aqui as irmãs que estão nos ajudando, a irmã Cida, mãe do Vaguinho. Ela veio para participar, mas o chamado dela de cozinheira falou mais forte, ela não queria sair da cozinha. Essa comida bem temperadinha que vocês estão comendo, é ela, irmã Ilma, a irmã Ilma. Isso, salva de palmas aí. Rapaz, vocês são abençoados mesmo, hein? Deus moveu 2 cozinheiras que tocam restaurante, irmão. E aí juntou minha sogra também, ajudando algumas irmãs. A Cida e a Daiane também no culto, lá no culto aqui. A Bárbara, mais a Mônica. A Janaína entrou no meio da roda também. Alguns entraram aí. Irmãos, obrigado, tá? Vocês nos ajudaram muito. Todo o nosso trabalho, ele se torna relevante quando a gente escuta esses testemunhos. Eu fiz questão de vocês ouvirem esses testemunhos. Eu sei que cada um aqui poderia ter meia hora de testemunho maravilhoso para contar. Mas por que especificamente eu separei alguns pastores aqui para vir aqui? Porque, irmãos, igual o pastor Rodrigo falou, pastor é difícil, né? Pastor não gosta um do outro. E também, às vezes o pastor tem dificuldade de sentar para ouvir, de ser ensinado. Mas nós sabemos que essa é uma obra do Espírito Santo. Porque eu sei que cada homem e mulher de Deus que foi impactado pelo Espírito Santo, eles representam pessoas. O Guilherme está lá ministrando para adolescentes, pastor Sérgio ministrando para alguns irmãos, né? Pastor Carlinhos, pastor Tiago está lá com a sua congregação. Então tudo aquilo que eles estão recebendo aqui não diz respeito só a eles, diz respeito à família e toda uma igreja e todas as outras pessoas que estão em volta deles. O pastor Ademar lá do Piauí também. Eu peguei aquela frase de Charles Spurgeon e guardei no meu coração. Ele diz assim: eu prefiro ensinar 100 homens a orar do que 100 homens a pregar. Eu falei, é isso. Só que é muito mais fácil ensinar as pessoas a pregar do que ensinar a orar. Porque orar custa, pregar não custa, orar custa. Custa tempo, custa renúncia. Mas eu quero compartilhar uma palavra rapidinho com vocês. Eu posso compartilhar? Ezequiel 47, abre aí. Que é isso, vaso? Deus está levantando o templo sem medida. Meu Deus do céu. Pega aí, gente, o tabernáculo de Davi. O Senhor falou comigo essas semanas essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Ezequiel 47. Passa do verso 2. Diz assim: e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Próximo verso. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Diga comigo, um cordel de medir. Pode deixar aí na tela. Aqui o profeta Ezequiel, ele tem uma visão, e nessa visão ele diz assim: eu vi um homem, e ele fala do templo, e ele começa a falar do templo do Senhor. E aí, um pouco mais à frente, Ezequiel vai falando que ele viu um homem, e nós sabemos quem é esse homem. É o próprio Senhor. E aí Ezequiel fala: e esse homem que eu vi na minha visão, que ele me levou pelo templo, de repente esse homem, ele traz Ezequiel para mostrar para ele o rio de águas que sai de dentro do templo. E aí olha só o que Ezequiel diz: esse homem, ele tinha na sua mão uma corda de medir.
Hoje nós chamamos de trena, né? Então Ezequiel fala, e esse homem ele tinha um cordel de medir na sua mão. E olha só o que Ezequiel vai narrando. E mediu 1000 côvados. 1000 côvados representa aproximadamente 60 centímetros. 50 centímetros. 1000 côvados representa aproximadamente 50 centímetros. E olha o que ele diz: e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. O engraçado aqui e o curioso dessa passagem são os detalhes dela. O homem aparece para Ezequiel, para o profeta, e ele mostra um instrumento de medida, ele mostra uma medida para Ezequiel. E aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou assim: eu vou te falar sobre medida, eu vou te ensinar sobre medida. E aí o homem, Jesus, aqui como se tipificando o Senhor, ele faz Ezequiel passar pelas águas. Olha o que Ezequiel diz: e ele me fez passar pelas águas. Não foi o profeta que entrou no rio, foi o homem que o fez passar pelas águas. Esse homem é o Senhor. Esse homem pode ser o Espírito Santo, como também as águas representam o Espírito Santo, a presença de Deus. E aí, quando o profeta é colocado dentro do rio, esse homem puxa a medida e faz o profeta olhar. E quando o profeta olha, porque ele mostra a sua observação, ele fala: e ele mediu uma medida que as águas davam nos tornozelos. Passa no próximo. Deixa conectado aí, não desconecta não. E no verso 4 ele diz assim: e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Observa que primeiro ele mostra a medida, e depois o homem faz o profeta entrar um pouco mais nas águas. Ele não entra nas águas sem antes olhar para a medida. Mas não é o profeta que está medindo, você tem que prestar atenção nisso. Quem faz a medida, quem mostra a medida, é o homem. Aí o que o profeta diz? E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas. Você pode observar que ele fala 3 vezes: e me fez passar pelas águas, porque cada vez que a medida aumentava, o homem levava o profeta, não era o profeta que ia. Presta atenção nisso. Não era o profeta Ezequiel que ia entrando, era o homem que ia levando. Mas cada vez que o homem o fazia passar, me fez passar pelas águas. E nós vamos ver o porquê que o fazia passar pelas águas. Porque era um rio de corrente, era um rio de correnteza. Ele fez passar pelas águas, e águas que davam nos lombos. Passa no verso 6. Ah, tá. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram... Diga comigo de novo: as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Próximo. E me disse: viste isso, filho do homem? O profeta fala: o homem me fez passar pelas águas, mas agora o homem fala com o profeta e diz: filho do homem. Então aqui é claro que é o próprio Senhor falando com o profeta, porque nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Aí ele diz assim: viste isso, filho do homem? Então levou-me. Aqui você pode notar que literalmente ele foi conduzido em toda a passagem pelo rio. E aí ele fala: e levou-me de volta para a margem do rio. O que o Espírito Santo falou comigo? Ele falou assim: Deus, ele mostrou as medidas para o profeta.
enquanto ele mostrava as medidas, ele conduzia o profeta nas águas do Espírito. Então, o que eu aprendo aqui, eu quero ensinar vocês. Irmãos, a presença de Deus, ela tem medidas. A comunhão com Deus, ela tem medidas. Porém, essas medidas, elas são pré-determinadas ou elas são sugestivas? O que você acha? Essas medidas são propostas, elas são sugestões ou elas são pré-determinadas? Elas são propostas. Porque se você for estudar de fato todo o Evangelho de Jesus, todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento, você sempre vai ver Deus falando com homens e mulheres, propondo. Deus nunca obriga, Ele sempre propõe. Porém, antes dele propor, Ele mostra um caminho. Aí Ele faz a proposta. Por quê? Porque o mesmo Deus que te chama para algo, Ele prepara aquilo que Ele está te chamando. Porém, a decisão sempre vai ser sua. E diga comigo, a decisão é minha. Josué, depois de certo tempo ali na terra de Canaã, ele reúne os filhos de Israel, e Deus fala, reúna os filhos de Israel. E engraçado que eles já estavam na terra, amém? Eles já tinham, como disse o pastor, já tinham atravessado o Jordão, já tinham derrubado Jericó, já tinham conquistado a terra, estava só vitória, irmãos. E logo no auge daquilo, da promessa de Canaã, Josué reúne o povo, e ele diz assim, ei, eu tenho algo para dizer para vocês. Deus manda dizer para vocês, parece bem servir ao Senhor para vocês? E aí, o que vocês acham? Parece bem aos olhos de vocês servir a Deus? Vocês têm um coração disposto para servir a Deus? Engraçado que Deus fala para Josué perguntar para o povo. Ei, Josué, pergunta para o povo se eles estão de boa vontade, se é de bom grado me servir. Ah, Pai, Deus nunca obriga ninguém a amá-lo, a servi-lo. Deus nunca te obriga a nada. Ninguém pode te obrigar a nada. Você não é obrigado a pecar. Você não é obrigado a ser santo. E você também não é obrigado a pecar. Porque diante de mim e de você sempre vai ter uma proposta, uma boa proposta. Então Josué diz assim, eu vou dizer algo para vocês, escolha o que vocês vão fazer, porque vocês já estão na terra, vocês já estão aqui, vocês já estão comendo, vocês estão vendo o maná, vocês estão comendo do fruto da terra. Mas é o seguinte, agora Deus, Ele quer saber do coração. Ele quer saber se vocês só estão contentes com aquilo que Ele abençoou, ou se vocês vão dar continuidade naquilo que Ele deu a vocês. Mas para isso precisa haver uma decisão. Aí Josué falou assim, agora decida vocês, porque eu vou dizer algo para vocês. Eu e minha casa, nós já decidimos, viu? E talvez está faltando homens e mulheres de Deus que cheguem diante das pessoas com essa firme convicção de Josué. Sabe por que talvez a palavra, a vida de muitos não convence outros? Porque talvez você ainda não tenha essa convicção toda do lugar que você está entrando, aonde você está e aonde você está indo. Eu fico maravilhado quando Josué chega diante de uma nação e ele não vacila em nenhum momento. Ele diz assim, eu já decidi, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Agora escolha vocês. O que vocês querem? Servir a Deus ou outros deuses? E quando eu li aquilo eu falei, mas como? Depois de Deus colocar eles na promessa que Moisés viu, na promessa que eles ouviram por 40 anos, ainda depois de Deus colocar eles na promessa, Deus ainda pergunta. Ele falou, pergunta. Porque por mais que você caminhe um tempo, você tem uma caminhada de tempo com Deus, de tempo em tempo, essa pergunta vai vir para até você. E aí, você quer continuar? Sabe quando que vem? Todas as vezes que Deus vai virar uma estação, todas as vezes que a medida vai mudar na nossa vida, essa pergunta vem. E aí, você vai continuar? Você ainda quer me servir? Você vai continuar me amando? Você ainda quer? Você ainda está afim daquilo? Você ainda está queimando?
Porque se você querer desistir, você é livre. E sabe o que aconteceu com o profeta Ezequiel? Ele foi sendo levado para dentro das águas. E aí o Senhor traz ele de volta para a margem. Sabe por quê? Porque a graça do nosso Senhor, ela faz isso conosco. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele nos pega, Ele nos batiza, Ele nos enche com a Tua presença, Ele nos abre os olhos, como diz o Marquinho, Efatá, Ele abre a sua visão, Ele faz tudo isso com você. O Espírito Santo te leva lá no fundo do coração de Deus, Ele te leva lá no fundo das águas, mas Ele não te deixa lá por muito tempo. É só você para provar um pouquinho. Meu Deus! Sabe por quê? Porque esse rio, para permanecer nele, vai custar tudo. Ai, meu Deus! Mas Deus, como que Deus vai colocar diante de nós algo que vai nos custar tanto sem nós provarmos se é bom ou não? Olha como que Deus faz. Deus pega nós pela mão e nos faz passar pelas águas. E essas águas são maravilhosas, porque depois, no decorrer do contexto, a Bíblia diz que aonde essas águas passavam, nenhum animal morreria, tudo teria vida, tudo frutificaria. Essas águas, elas trariam vida e cura para as nações. Essas águas é a presença de Deus. Irmãos, há lugares na presença de Deus que vai custar para mim e para você. Há lugares na presença de Deus que custa sim. A salvação não custou nada. Ser cheio com o Espírito Santo não te custou nada. Custou a Jesus, custou o penoso trabalho na cruz. Porém, andar com Deus e permanecer na presença de Deus vai custar tudo. A Bíblia dizia: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Se não custasse nada, a maioria das pessoas já tinha sido tudo arrebatado, irmãos. Se não custasse nada, 99% dos irmãos que estão aqui estariam ressuscitando mortos, curando enfermos e brilhando a glória de Jesus. Sabe por que isso não acontece? Porque custa, e você sabe que custa muito. Agora custa para quem? Para a sua carne, custa para o seu velho homem, custa para a sua velha natureza, porque a Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Em Romanos capítulo 8 diz assim: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim: olha, a carne, ela é opositora ao Espírito, e o Espírito se opõe à carne, os dois são opostos entre si. Aí mais um pouco à frente o apóstolo Paulo fala assim: se vivemos no Espírito, porém andemos no Espírito, e não satisfaremos as concupiscências da carne. Eu entendo uma coisa: no rio de Deus o meu espírito se regozija, a minha alma se alegra, mas a minha carne treme, a minha carne reluta. Então quando o homem, o profeta é trazido às margens, você sabe que eu aprendo com isso aqui? O Espírito Santo, ele te dá um banho com a graça de Deus, ele te dá unção. Sabe, eu falei esses tempos com o Wagner, eu falei assim: rapaz, parece que lá atrás nós orávamos menos e Deus se movia mais, parece que agora nós oramos mais e Deus se move menos. Aí o Espírito Santo falou: não, é que lá atrás não era o quanto você orava, era o Espírito Santo te levando dentro das águas. Ele te levou mesmo dentro das águas, você viu muita coisa, você experimentou milagres na sua vida, você viu que Deus se movia. Tinha dia que eu nem orava, irmão, e a glória descia. Agora tem dia que nós oramos o dia inteiro e não desce nada. Aí sabe o que o Espírito Santo falou? Não, era eu te levando, mas aí eu te trouxe de volta para a margem. Agora a medida das águas na sua vida é a medida que você vai entrar. Agora é você que determina a medida. Eu te mostrei quais são as medidas. Infelizmente a maioria de nós estamos com as águas nos tornozelos, e já é bom. Não é algo ruim, é maravilhoso. O ruim é estar fora das águas. Estar dentro das águas é maravilhoso, porém, não se engane, as águas do seu tornozelo cobrem apenas praticamente
15% do seu corpo, ou seja, você ainda tem 85% de domínio da sua carne, lutando, tentando te tirar de Deus. É verdade, varão. O porquê que agora somos nós que decidimos as medidas de entrar no rio? Porque vai lidar com a mortificação da sua velha natureza, lidar com as suas decisões. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que é impossível eu decidir entrar para dentro do rio e relutar, continuar vivendo a mesma vida de sempre. Sabe por quê? Essas águas vão matar minha carne. Essas águas vão afundar o velho Fabrício. Infelizmente, poucos estão com as águas nos joelhos. Já estão num lugar muito bom. Já estão sentindo assim que as águas estão querendo levar. Eu não sei se você já entrou num rio de correnteza. Eu já entrei. À medida que você vai entrando, sabe, a força do rio, ela já vai te tomando. Você já não vai tendo mais domínio sobre si. Aí é onde fica o problema, Jadson. É quando passa dos joelhos para os lombos, meu amigo. Ali já está mais vida do espírito do que vida da carne. E ali é onde a maioria para ou retrocede. Por quê? Porque quando as águas dão no lombo, o negócio é o seguinte: o Espírito Santo já está te levando muito além do que muitos. Você já está conhecendo coisas em Deus que outros não conhecem. Você já está ouvindo coisas do Espírito que poucos estão ouvindo. Só que ainda tem uma boa parte da sua vida velha ainda sussurrando, gritando, falando. E aí é onde a maioria fica parada. E as águas estão empurrando. E essa pessoa sabe, porque um dia ela deu um mergulhinho lá no fundo. Foi por pouco tempo, mas ela mergulhou. Um dia você viu a nuvem, Jadson, foi por poucos minutos, mas você viu. Agora, para você ver ela de novo, você vai ter que decidir entrar lá no fundo do rio. Aquele dia que você viu, foi o Espírito Santo que mostrou para você: ó, o que eu tenho para você. Irmãos, eu já vivi coisa tremenda. Igual eu estou falando, orei, não orava muito não. Eu já vi fogo descer do céu, eu já vi grama acender, eu já vi um tronco de uma árvore brilhar. Eu já fiquei por 10 horas orando a noite toda sem sentir sono e sem perceber, irmão. Quando eu olhei no relógio, meu Deus, o sol está nascendo. Nós entramos aqui nesse monte 8 horas da noite, né? Estava irmãos, era uma nuvem de glória, era o Espírito Santo. Agora fala para mim, e aí, pastor Fabrício, bora passar essa noite orando até amanhecer? Meu Deus, vamos tentar, né, irmão? Vamos tentar, porque lá era o Espírito Santo pegando na mão, né? Não estava fazendo força nenhuma. Era um vento soprando, era um vento batendo nas costas. Teve vezes de eu descer lá para o mato lá para orar, irmãos, de eu pensar assim: meu Deus, como que eu cheguei aqui? E passar o dia inteiro orando lá em Andradinha, debaixo de um pé de manga, olhando para a cara da vaca. Esses dias atrás eu fui falar assim: rapaz, vou passar o dia inteiro no mato de novo. Eu fui. Deu meio-dia, mas minha carne gritando assim, sabe? Mas gritando. Tá bom. E ela é tão malandra, rapaz, que ela falou assim: rapaz, você já está orando mais do que a maioria dos pastores que você conhece. É verdade, então acho que eu vou embora. É nada. É porque você sabe que se você ficar mais 1 ou 2 horas, o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que ele já te falou, e você não pode voltar mais daquela mata sem tomar uma decisão. Então sabe o que você faz? Eu vou embora. Tá bom, eu vou sair desse quarto, porque nós sabemos que as águas, elas vão sugando, elas vão te sugando. Só que agora essas águas, elas vão nos sugando, e nós vamos tendo que fazer como Josué. E aí, o que eu vou fazer com isso agora? Por que vocês estão tristes? Eu estou alegre, irmão. Glória! Aleluia!
Olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eu fui doutrinado numa igreja. Eu recebi um ensino no começo da minha fé que dizia assim: Deus tinha homens e mulheres escolhidos especiais. E eu falei: que legal. Paulo foi um cara escolhido, específico, especial. Nunca mais haverá alguém igual a ele. Aquele evangelista lá na África, nunca mais ninguém. É Deus que escolheu ele e acabou. Não adianta, ninguém vai fazer o que ele fez. E talvez sim. Mas eles falavam assim: não tem como. Você pode se matar, você nunca vai viver aquilo que aquele cara viveu. Aí, irmãos, olha para mim aqui, não dispersa não. Eu quero abrir meu coração para vocês. Agora sim, eu escutei isso sendo um jovem com 18 para 19 anos, tá? Morando numa cidade no interior do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, com 50 mil habitantes. Tem nem aeroporto, irmão. A minha mãe, a nossa casa era no fundo da cidade, era no último bairro. A última rua da cidade era nossa, por isso que era fácil orar no mato. Porque dava para ir a pé, irmão, nós já estávamos no final da cidade. Andava 3 quarteirão, você já estava de frente com o sítio. Por isso que não orava no mato, porque era perto. Aí pensa comigo: como que eu poderia imaginar que Deus poderia fazer algo especial na minha vida? Eu era o último da fila, nem na fila eu não estava. Então, se Deus já tem os escolhidos dele, então eu não sou um. Aí sabe o que Satanás falava para mim, Jades? É verdade. Para que você está indo para a igreja? Nem para a igreja você não serve, cara. Aí, você tenta fazer as coisas certas, você faz tudo errado. Você diz que quer ser pastor, mas você dá uma escorregada. Por um tempo eu acreditei nisso, até o dia que eu conheci o pastor Dave Roberts. Você sabe, de toda a mensagem do pastor Dave Roberts, sabe qual foi a mensagem que atravessou a minha alma e me deu vida? Foi quando ele falava sobre oração em línguas, ele falava sobre presença, ele falava sobre essas coisas, mas ele falou uma coisa que tirou todo aquele entendimento errado de mim. Ele disse assim: cada um pode ter de Deus o quanto quiser. Eu falei: esse cara está mentindo. Não, tem que ter outra pessoa falando isso também. Aí eu li o livro dele. Aí o livro dele falava assim: eu era um simples lenhador. Quem era crente era minha esposa. Eu ia na igreja por causa dela. Eu ia na igreja e fumava cachimbo. Eu era um cara mundano. Eu fingia para minha esposa que eu era crente. Mas um dia o Espírito Santo me pegou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu era um simples lenhador. E sabe o que o Dave Roberts sempre falava? Eu fui criado pelo meu avô. Eu não tive pai. Eu fui criado pelo meu avô. E aquele velho Roberts falava assim: você nunca vai ser nada, Robertson. Você vai ser igual ao seu pai, um nada, um bebum. Você nunca vai dar em nada. E o Dave Roberts diz que aquilo ele foi crescendo com a revolta. E ele disse assim: eu nunca vou ser nada, igual meu pai, igual meu avô disse. Só que quando ele conheceu o Espírito Santo, aquele homem, um simples lenhador, diz que começou a orar em línguas. Ele começou a orar em línguas. Ele ouviu os ensinamentos do Kenneth Hagin e ele começou a orar em línguas. De repente ele teve uma visão, e nessa visão ele estava num lugar cheio de pessoas e parecia que ele ia pregar. E aí de repente, na visão, quando chegou a hora de chamar ele para pregar, saiu de trás de uma cortina uma mulher, e essa mulher começou a pregar e fazer milagres e operar milagres, e foi um culto poderoso. E diz que no fim daquele culto, na visão dele, aquela pregadora apontou o dedo para ele e falou assim: eu não sei porque eu tenho esse ministério, eu não sei nem porque eu estou aqui, mas uma coisa eu sei: alguém de vocês homens falharam com Deus. Não foi Deus que falhou, foi vocês. Ele acordou, virou para a esposa dele e falou: Roseli, eu tive uma visão.
Deus falou que eu não posso falhar, Ele vai colocar uma mulher para pregar no meu lugar, mas Ele tem um chamado para mim. Ele disse que depois de uma semana, ele pediu conta no emprego dele e entrou no ministério tempo integral, só que ele não tinha igreja, não tinha ninguém para ele pregar. Aí disse que uma irmã falou: "Ai, você saiu do emprego?" "Sim, Deus me chamou para pregar." Ele falou, só que ele se tremia todo quando ele pegava o microfone, ele não sabia pregar. Ele fala: "Depois eu entendi um tempo que eu tive uma extrema fé, Deus mostrou a visão, eu já tomei uma decisão." Aí ele falou assim: "Então eu vou gastar o mesmo tempo que eu gastava trabalhando, eu vou gastar orando, já que eu não tenho para quem eu pregar." Ele falou: "Eu me lancei no ministério, só que eu não tinha nem igreja." Ele falou: "Eu me lancei no ministério por causa da visão que eu vi." E aí ele diz que descobriu uma chave. E aí ele começou a orar 4, 5, 6, 8 horas por dia. Depois de 3 meses, ele foi num culto. E lá no culto, ele nem era o pregador, mas ele olhou para uma senhora do lado dele, ele viu o raio-x da coluna dela todinha. E Deus falou que ela tinha um problema na coluna e na perna, e ele colocou a mão, aquela mulher saltou e começou a andar e foi curada. Aí sabe o que ele fala? Se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com você. Pedro, Tiago e João, eles eram íntimos de Jesus, porque eles quiseram ser íntimos de Jesus. Então, quando eu ouvi essa mensagem, irmão, sabe o que eu pensei? Eu falei: bom, nada eu já estou. No nada eu já estou. Os irmãos lá da igreja zombam de mim. A possibilidade de Deus fazer algo na minha vida é mínima. Então eu vou ver se essa mensagem, se essa prática funciona na minha vida. E eu comecei então a orar em línguas. Eu comecei a passar tempo com Deus. E eu comecei a passar tempo com Deus. E aí Deus começou a me revelar algumas coisas na palavra. E Deus começou a mostrar algumas coisas na palavra. E aí algumas coisas começaram a acontecer que eu nem imaginava. Um dia eu estava lá orando. E o Espírito Santo falou assim para mim: vai lá na casa da sua tia agora. Era 3 horas da tarde, na irmã do meu pai. E eu cheguei lá, eu tenho um primo meu que ele tem problema, ele tinha problema com homossexualidade. E quando eu chego na casa da minha tia, estava só meu primo. Eu falei: Deus mandou eu vir aqui. Ele falou assim: que bom que você veio, então ora por mim. Eu falei assim: cara, você tem que sair dessa vida. E eu conheci o Espírito Santo, e você também pode receber o Espírito Santo, e eu vou orar por você agora. Meu primo começou a chorar. E aí na hora que eu levantei para orar por ele, chegou uma amiga dele na hora que eles ensaiavam negócio de dança. E aí eu falei assim: olha, eu vou orar por ele, você quer oração também? Ela: eu quero também. Eu orei por ele, ele caiu no chão, falou em língua. A menina caiu no chão, falou em língua. Aí daqui a pouco chegou uma vizinha, e ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: nós estamos orando. Ela: também quero, que eu estou pensando. Pá, começou a falar em língua. E eu falei: aleluia, Deus me usa também. O pastor está errado, os irmãos estão errados. Irmão, eu quase caí com eles também. E eu falei: olha o meu primo aí, orando em língua, a menina orando, e ele chorando e tal. Aí acabou aquele momento, eu saí da casa do meu primo, um sol de rachar lá em Andradina, um sol quente, meu amigo, 4 horas da tarde, eu saí na rua flutuando assim, ó, e eu saí assim. Aí passa uma moça que me conhecia e falou: oi Fabrício. Depois de um tempo ela contou: eu achei que você estava ficando louco. Num sol quente daquele, você falou uns negócios que eu não entendi, Fabrício. Eu cheguei em casa, irmão, eu ajoelhei no chão e comecei a chorar. Eu falei: Deus também me usa. Rapaz, se eu orei 2 horas, eu vou orar 4. O David tem razão. O David Roberts tem razão. Aí, meu irmão, eu falei: e se eu orar então 8 horas? Então eu entendi que não dependia de Deus, dependia agora do meu querer, da minha fome e da minha sede. E quando a gente fala dessas coisas, eu vejo os irmãos ficando meio tristes. Sabe por quê? Porque a maioria quer jogar a responsabilidade para o outro.
quando a responsabilidade ela é toda sua. Se você não for uma mulher de Deus e um homem de Deus, a responsabilidade é toda sua. Eu entendi que nem o diabo pode parar quem está andando em Deus, irmão. O diabo não é o problema é seu velho homem, o problema é você. Ou você crucifica a si mesmo, meu amigo, ou sua carne vai te sabotar. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu entendi uma coisa, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Por causa do pecado que habita em mim. Pobre homem que sou, o que farei então? Eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à servidão, para que eu pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Meu Deus. O que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas? Crucifique a sua carne. Irmão, sabe qual é o chamado de Jesus? Você quer ser meu discípulo? Você quer vir após mim? Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Por que Jesus fala tome a tua cruz? Ele fala mate a sua velha natureza, mate a si mesmo, renuncie a ti mesmo. Se você não amar menos pai, mãe, irmãos e até a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Então as águas, elas dizem a respeito de medidas e níveis de renúncia, e isso aí ninguém pode fazer por você. A minha esposa não pode fazer isso por mim, cabe só a mim. O meu pastor não pode fazer isso por mim, esse é um negócio que eu tenho que fazer. Eu falo para os irmãos, se tem uma coisa que só você pode fazer, é orar. Ninguém pode fazer isso por você. Eu posso colocar a mão na sua cabeça, receber o poder de Deus, e aí igual nós falamos, amanhã, semana que vem, eu não estarei com você. Agora tem uma coisa que só você pode fazer: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Essa é uma decisão só sua, porque todo dia o irmão Fabrício está tomando a decisão dele. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, eu sinto que eu estou morrendo um pouco a cada dia. Sabe por quê? Porque Deus está me chamando para o fundo do rio, e eu sei que no fundo do rio não tem lugar para minha velha natureza, não tem lugar para o velho Fabrício, não tem lugar para minha vontade, não tem lugar para o meu jeitinho. Ou é o Espírito guiando, ou é nada. Hebreus capítulo 12, verso 1, para finalizar. 12:1. É aí mesmo. Vamos ler aqui para finalizar. Que oração? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o que? Andamos e caminhamos, corramos. Outras traduções diz com perseverança. O que? A carreira. Entrar no rio é obrigação ou é uma proposta? Aquilo que o pastor Rodrigo falou todos esses homens de Deus, eles não estão mais aqui. Eles já se foram. Quem está aqui nessa geração? Quem está aqui nesses dias? Fala eu, irmão. Fala eu. Vamos lá, acorda que nós estamos terminando, irmão. Daqui a pouco você dorme. Vamos lá. Sabe o que é isso aí, irmãos? Eu já discerni também. Toda palavra que moe a tua carne, ela começa a querer sono, ir para o banheiro e vazar fora. Sabe o que você faz? Eu aprendi uma coisa: quando a minha carne começa a querer me tirar fora, eu coloco ela no facão do Espírito Santo. Porque, como o pastor Rodrigo disse, meu amigo, essa carne pode sabotar, sim. Essa carne pode fazer você ofender a Deus, sim. Essa carne ainda tem o poder de magoar a tua esposa. Essa carne tem o poder de ferir o teu irmão. Essa carne velha, ela tem todo o poder de envergonhar o nome de Jesus. Essa carne tem poder de fazer atrocidades. Não brinque com a tua carne. O apóstolo Paulo fala que o pecado ainda habita na tua carne. Não brinque com a tua carne. A tua carne você mata. A tua carne você joga ela na cruz. Não tem nada de bom na tua carne, irmão.
Todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala: crucifica, mata, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Lá em Colossenses ele diz assim: fazei morrer a vossa natureza carnal. Quem faz morrer? Deus? Não, Deus já matou o filho dele por você, agora é você que mata a si mesmo. Ô pastor, eu vou me matar? Não, irmão, você vai matar só a carne, porque quanto mais morta ela estiver, mais vivo você vai estar, porque você já tem a vida. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala assim: o corpo é morto por causa do pecado, mas o espírito é vida. O espírito é vida. Então quanto mais mortificada a sua carne é, mais vida do espírito você flui. Quanto mais mortificada a sua carne estiver, mais do rio do espírito você vai entrar. Aleluia. Não brinca não, irmãos. A maioria de vocês quarta-feira vai estar sendo tentado a ver pornografia, vai estar tentado a falar um monte de besteira, vai estar tentado a fazer tantas coisas terríveis. Mas por quê? Por causa do pecado que ainda habita. Mas só que vocês estão recebendo chaves, vocês estão recebendo princípios, vocês estão recebendo disciplinas. E eu vou dizer o que você vai fazer com a tua carne. Você vai chegar na tua casa, você vai dar um sacode nela, você vai dar um chicote nela. E você sabe como você vai fazer? Vai fazer igual o padre não, batendo nas costas. Você vai falar assim: eu vou jejuar 2 vezes por semana até as 18 da tarde. Ai, aquele pudim, que pudim que nada, eu quero andar com Deus. Sabe o que você vai fazer, irmão, quando você chegar na sua casa o resto da semana? Eu vou ficar aqui e eu vou orar no Espírito sem sentir nada. A carne vai morrer. Porque quando você decide entrar em Deus, é como você fechar a porta na sua mão. Dói ou não dói? Dói. Porque se não doesse, a igreja estaria andando em glória. Se fosse fácil, estaríamos ressuscitando mortos. Irmãos, eu estou aqui para advertir para vocês que nós estamos numa batalha, não só contra as trevas, porque as trevas já foi vencida na cruz, amém? Vamos ser bíblico? Romanos capítulo 8, verso 42, o apóstolo Paulo fala assim: nem principados, nem potestades, nem anjos, nem o porvir, nem nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Agora a tua carne pode. Agora a tua carne pode. Alimenta ela para tu ver. Vou falar igual o gaúcho. Alimenta para tu ver. Alimenta, querido. Alimenta a tua carne. Se ela não vai ter o maior prazer de apagar o Espírito em você. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não apagueis o Espírito. E eu falei: Espírito Santo, como apagar um Espírito tão aceso? Como? Me explica como que isso acontece, Espírito Santo, porque eu não quero apagar você. Ele falou: você sabe como que você me apaga? Alimenta a tua carne, alimenta hoje, alimenta amanhã, dá lugar para ela, deixa ela muito à vontade. Vai chegar um dia que eu, que estou dentro de você, vou ser abafado pela crosta de pecado que habita na tua carne. Falei: meu Deus, Espírito Santo, eu não quero que isso aconteça. Ele falou: você não quer? Então ouça os conselhos do apóstolo Paulo: crucifique a si mesmo. Diga não para as suas vontades, diga não para os seus planos, diga não para si mesmo. Quando vir da tua carne, diga não. Quais são as obras da carne? Está lá em Gálatas: ira, contenda, lascívia, concupiscência, avareza, que é idolatria. Essas tranqueiras tudo, irmão, você fala: é carne, é carnalidade. Vocês estão achando que a carnalidade não brota em mim de vez em quando? Brota. Mas o Espírito Santo falou assim: se você manter a sua carne confortável, ela vai te sabotar do propósito. Aquilo que o pastor Tiago acabou de falar: a sua carne vai te tirar do propósito. A sua carne, irmão, vai atrapalhar seu casamento, irmão. A sua carne vai atrapalhar seus relacionamentos. A sua carne vai te tirar do seu chamado. A sua carne vai atrapalhar a sua comunhão com Jesus. Sabe por quê? Porque a sua carne não tem comunhão nenhuma com Jesus. Aqueles que estão na carne não agradam a Deus. E aí, você está na carne ou no Espírito? Mas como está no Espírito, Mônica, se não alimentamos o Espírito? Se não vivemos a vida do Espírito? Orar em língua é chato, então não ora. Ler a Bíblia, então não leia.
Ah, estou com preguiça de ir para a igreja. Então não vai, porque talvez, dependendo da visitação de Deus no culto, o Espírito Santo vai dar um choquezinho na sua carne, e ela vai ficar quietinha no lugar dela. Não, fica em casa mesmo. Liga a Netflix e fala, vamos lá, carne. Gostou. Aí a carne vai falar, você fez bem hoje. Vai na igreja. Não, eu não gosto que você vai na igreja. Nós achamos que tudo é o diabo. Não, é a sua carne. O diabo fala, pai, que nada, é você que é um carnal. Porque a obra de Satanás já está feita. Ele colocou o pecado na carne do homem. Ele colocou uma natureza caída no homem. E agora, essa natureza, ela vai no automático, meu irmão. E sabe qual é o automático dessa natureza? Ofender a Deus. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz, quando Deus olhou para a terra, falou assim, me arrependi de fazer o homem. E sabe o que diz no versículo seguinte? Porque o homem é mau. Desde o seu nascimento, o pecado tomou conta, e esse pecado, meu amigo, é que ofende o Pai. E aonde está esse pecado agora? Aonde está esse pecado agora? Na tua carne. Porque no Espírito você foi livre, você nasceu de novo, amém? 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 O pecado não está no teu espírito, e o que estava na tua alma, o Espírito Santo está tentando lavar ela. Sabia que o Espírito Santo está todo dia tentando lavar a tua alma, curar tuas emoções? Mas a carne não vai converter não, desiste. Tem crente que está tentando converter a carne dele. Você vai falhar. A carne não converte, irmão, a carne morre, ela tem que morrer. Aí em Romanos Paulo fala assim, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Outros estão falhando porque estão tentando isso na sua própria força. Você também não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa das disciplinas do Espírito Santo. E aí, eu lanço sobre vocês essa palavra. Se você não manifestar, se você não tocar as palavras que Deus já liberou na sua vida, a culpa é sua. Não é de Deus, porque Deus te ama. Deus já deu toda a condição, irmão. Olha o que Hebreus fala, corra para a carreira que está proposta. Agora sabe que carreira é essa? Ela está pronta. Mas o que Hebreus fala primeiro? Se desembaraça, se desvenceria das tentações do pecado. Por quê? Você não consegue correr com essas coisas. Embaraço é você mesmo que arruma, e o pecado é o que a tua carne grita. Aí o escritor fala, se livra dessas coisas, agora corra, corra porque tem uma carreira proposta. Irmãos, se eu pude, se eu consegui, vocês conseguem também. Agora eu não sei se vocês têm a fome e a diligência que eu tive, e eu vou dizer para vocês, tem hora que você tem que ser teimoso. Como diz o Guilherme, nem sei se Deus me chamou, eu que estou teimando com esse negócio. É possível, se você permanecer, porque o rio está diante de nós. Agora, qual a medida que você vai determinar na sua vida? Você quer só no tornozelo? Você vai ter um sério problema em andar com Deus, porque a sua carne ainda vai gritar muito. Tornozelo, nos joelhos, é você que vai decidir. O que você vai viver de Deus nos próximos meses, nos próximos anos? Tudo que você viver ou não viver vai depender de você. Você achou que eu ia falar que dependeria da minha oração, né? Não, a minha oração depende de mim mesmo. Se eu viver coisas extraordinárias em Deus, é porque eu quis. Eu abracei a proposta de Deus, porque é uma proposta. É uma proposta. Você acha que Deus não tem chamado na sua vida? Como o pastor Rodrigo falou, Deus tem chamado na sua vida. Mas a questão é, você vai entrar? Qual é a sua medida, irmão? Você consegue orar só meia hora e já está bom? Você jejua uma vez no ano e está bom? Você está quase voltando para a beira do rio. Você não está nem com água no tornozelo. Eu me assusto que tem crente que não sabe nem o que é jejum. Você acredita, Paulo? Tem crente que faz 10 anos que é crente e não sabe nem o que é jejum.
Eu fico pensando, meu Deus, a carne dá trabalho para esse irmão. Esse irmão, ele é um chato. Esse irmão, ele dá trabalho para o pastor. Irmão, o crente carnal é a pior coisa que tem na igreja, irmão. É um Frankenstein. Tem a vida de Deus dentro dele, mas é conduzido por um pedaço morto de carne. Tem a vida do Espírito, mas fala pela carne. Tem a vida do Espírito e vê pela carne. E o que a carne tem, irmão? Ódio, contenda, intriga. Não tem nada de bom na carne. Glória a Deus pelo aleluia, amor. Minha esposa é uma benção. Fica de pé em nome de Jesus. Eu acho que a parte mais chata fica comigo mesmo. Parece que eu estourei o balãozinho dos irmãos, né? Vocês vão agradecer por essa palavra nos próximos anos. Teve um tempo que eu parei de matar minha carne, irmão. Eu estava pregando, viu? Eu estava pregando. E eu parei de matar minha carne. Porque eu achei que não precisava mais. Eu falei, não, já orei tanto, já jejuei tanto. O velho Adão ressuscita, viu? E eu consegui magoar minha esposa. E eu entrei para dentro do quarto e eu fiquei em crise, porque eu falei, como que eu consegui fazer isso? Como que eu pude fazer isso? Que desgraça que há em mim. E o Espírito Santo falou assim, você parou de mortificar a sua carne. A unção não é tua, ela opera. O dom não é teu, opera. Agora a tua carne, ela ressuscita, ela ganha força de novo. Eu falei, então eu vou matar esse negócio. Sabe, foi um tempo que eu dei um ladinho para minha carne, irmão. Eu dei um lado para ela. Eu achei assim que eu podia dominar minha carne. Mas eu percebi que com a carne você não brinca não, irmão. Você não domina o pecado que habita na tua carne. O pecado que está na carne, ele não é dominado, ele tem que morrer. Porque senão ele domina você. E aí sabe o que acontece? Ele te rouba da sua comunhão com Deus. Então está lançado sobre vocês. Quem vai caminhar com Deus de uma forma diferente ou não, vai depender só de você. Sabe por quê? Você não precisa de mim para você orar. Você precisa de mim lá na sua casa para você orar? Você precisa de mim para jejuar? Você precisa de mim para ler a Bíblia? Você precisa do seu pastor para ler a Bíblia? Você precisa do Wagner, do Jadson para adorar? Você precisa, irmão? Se você precisa, meu Deus, você sai do berçário, irmão. Você precisa dos irmãos tocando violão lá na tua orelha para você... Jesus, eu te amo. Não, porque você nasceu de novo. Você nasceu de novo. O Espírito que há em você clama pelo Pai. Então você não precisa dos irmãos, ele já clama. Talvez o clamor dele não está tão alto porque a tua carne ainda está muito aguçada. Então quanto mais você orar em línguas, quanto mais você jejuar, você vai matar a sua carne. E vai ser desagradável isso, viu? Vai ser desagradável, tá, irmão? Vai chegar um momento que você vai ficar em crise. Você vai falar, parece que eu estou morrendo, mas está mesmo. Morrendo para essa vida, para viver a vida de Deus. Aleluia. Quem aqui quer aumentar a medida? Eu sei que vocês já estão numa medida em Deus. Talvez alguns ainda estão na beira da areia, outros já estão com o pé molhado. Talvez outros já estão com as águas até nos joelhos. Mas existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas. Se você quer entrar em águas profundas, vem aqui à frente. Se você quer aumentar a sua medida nessa noite. Eu tenho aconselhado muito pastores, sabe por quê? Porque na nossa geração é uma geração de queda de pastor como nunca houve antes, Paulo. Sabe por que os pastores estão caindo? Porque eles estão se escondendo atrás do dom e não estão matando a carne, Paulo. Tem que matar a carne. Tem pastor que está se caindo com dinheiro, está caindo com orgulho, está caindo com a diaconisa. Aí você pergunta, como que pode um homem que libera uma palavra tão poderosa cair em adultério? Ele não matou a carne, porque o dom não é dele, o dom é de Deus.
Aí a carne, sabe o que ela traz? Confusão. Porque aí você se torna um Frankenstein. Sabe o que é o Frankenstein? Aquele morto-vivo. A pessoa olha e você tem uma palavra de Jesus, mas a sua atitude é carnal. O ímpio olha e fala: que é isso? Você não é nem ímpio e você também não está brilhando como filho. Fica esquisito, não fica? Porque quem é das trevas é das trevas. Mas olha que coisa esquisita que a igreja de Cristo está vivendo nesses dias por causa da carnalidade. A luz está querendo brilhar, mas a carne também está manifestando. Aí o mesmo irmão que coloca a mão na cabeça do outro está querendo matar no meio da rua. O mesmo irmão que fala de Jesus está mentindo no trabalho, está mentindo para o patrão. Aí o patrão descobre que ele é crente e fala: mas não é crente, rapaz, crente não é de Deus. Aí o ímpio fala assim: eu conto mentira, mas eu sou do mundo, eu não estou na igreja não. Aí aquele irmão que está pegando fogo, está de gracinha com as irmãzinhas, aquela carnalidade, sabe? Mandando mensagem no Instagram. Esses dias eu fiquei sabendo que o filho de um pastor, eu posso falar mesmo? Eu fiquei sabendo que um filho de um pastor estava pedindo nudes para uma irmã no Instagram. Talvez esse filho do pastor está tocando na igreja, irmão. Aí o ímpio olha isso e fala: mas não toca na igreja, tá? Aí o ímpio olha e fala assim: sem vergonha, eu pego as irmãs tudo, mas não estou na igreja não, hein? Você é crente, cara. Fica esquisito, né? Ah, é o diabo. O diabo, eu nem Instagram não tenho. Sabia que o diabo não tem Instagram? Ninguém ia seguir ele, né? O diabo fala assim: rapaz, o Instagram é teu, a senha é tua, deixa de ser sem vergonha. Tem hora que o diabo fala assim para os crentes: deixa de ser sem vergonha, rapaz. É você que está aí aprontando e a culpa é minha? Não. Você sabe qual é o papel do diabo? É te acusar. Mas sabe quem que peca? Você. Você sabe quem que é carnal? Você. Aí o diabo espera o teu escorregão. Aí é a hora que ele entra, tá? Porque ele é o acusador. Aí é a hora que ele entra. Aí fala: ei, Marquinhos, você vai mesmo pregar? Vou. Você vai mesmo? Rapaz, eu vi o que você fez, hein? E eu tô aqui para te acusar, seu sem vergonha. Deixa os irmãos saber o que você está fazendo para ninguém ver. Aí entra na mente e vem a depressão. Aí o diabo fala: cumpri meu papel, acabei com esse cara. Mas na verdade quem deu o primeiro passo foi ele. Aí o diabo só vem para assentar. Muitos de nós, quem cava a própria cova somos nós. O diabo só vem para te enterrar de vez. Aí você fala: vou orar. Ele fala: você vai orar mesmo, seu sem vergonha? Você vai mesmo orar? De novo com essa? Esse é o papel do diabo: acusar. Mas ele acusa em cima daquilo que você mesmo deu lugar. Infelizmente, bispo, tem gente que dá lugar ao contrário. Em vez de dar lugar para o espírito, dá lugar para a carne. Essa unção que vocês receberam aqui, meninada, ela quebra jugo. Isaías 10:27 fala: e acontecerá naquele dia que o jugo será despedaçado, jugo que será tirado do teu ombro, do teu pescoço. O jugo vai ser quebrado por causa da unção. Só que quarta-feira aquela moça vai querer mandar um nudes para você, viu, meninada? Você vai bloquear ou não? Deus não vai bloquear para você uma mensagem dessa. Sabe aqueles perfis que você segue? Você vai ter que deixar de seguir, irmão. Aquelas mulheres com biquíni assim, aquelas crente piriguete. Irmão, não, eu sigo lá, pastor, mas eu não fico vendo não, irmão. Para de seguir, irmão. A Bíblia fala: fuja da aparência do mal. Fuja, querido. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. O apóstolo Paulo fala assim: fica brincando com as paixões. Fala: não, Timóteo, você não vai conseguir não, você tem que fugir.
Se veio aquela oferta para o lado de cá, você corre para o lado de lá. Porque a proposta de Deus é melhor. Aleluia! Ai, meu Deus! A decisão é de vocês subir, de deixar as águas subirem. Só que quanto mais as águas subirem, mais vida de Deus e menos vida da carne. Mais vida de Deus e menos vida da carne. Quanto mais as águas subirem, menos você vai pecar e mais você vai andar com Deus. Esse é o negócio. Vamos lá, deixa as águas subirem então. Eu quero dar oportunidade para você. Se você tem algum pecado que você está lutando para se livrar dele, e tem várias esferas de pecado, irmão. Talvez um rancor, uma amargura é um pecado. Amargura é pecado. Ofensa é pecado. Falta de perdão é pecado. Ira, se você é irado, é pecado se irar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A maioria peca. Talvez as águas tenham que subir mais para vir mansidão. Você é avarento? É pecado. Reter mais do que é justo? É pecado. Você tem dificuldade de contribuir com a causa de Deus? Você está em pecado. Eita, eu nunca falei tanto de pecado assim. Eu sou um pregador da graça. Irmão, o pecado da avareza é a idolatria. Você tem que se livrar desse pecado. Entrega no altar do Senhor. É a tua carne que quer reter. É carnalidade. Vamos lá. O negócio de vocês é com Deus. Vamos lá. Fala com Jesus. Fala com o seu ajudador agora, o Espírito Santo. Fala com o seu ajudador, o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu quero entrar mais nas águas, Espírito Santo. Eu quero mortificar minha carne. Eu quero mortificar essa velha natureza, esse velho Adão de pecado. Se você tem inveja, é pecado. Se você murmura, é pecado. Deixa as águas subir, deixa as águas subir, deixa as águas subir.